Então, quando a gente pensa em criptozoologia, a gente tem que olhar por todos esses cenários. E os mais famosos, além desses, são os lobisomens, né, e os vampiros. E agora tem uma nova linha aí, né, de pesquisa, se a gente pode chamar assim, né, que tanto o vampiro quanto o lobisomem, ultimamente os caras estão muito empolgados com essa questão do adenocrono, né? Então, eu acho que a gente pode entrar nesse bloco, que eu acho que são os mais famosos, né? E daí a gente pode... Só que ele não tem uma questão só física, ele tem uma questão espiritual forte por trás também. Então, vamos assim. Na tradição brasileira, se você for pesquisar com os teus avós, bisavós, e for por norte, nordeste... Pior que é fato, porque a minha avó contava história de lobisomem. Do lobisomem. É o 7º filho homem. Se nascem 7 filhos homens, o 7º filho homem, por tradição, ou por folclore, seria esse filho amaldiçoado por essa maldição do lobisomem. Nós temos a dinâmica do lobisomem que é mordido, né? E nós temos também a questão das pessoas que vão atrás de se transformarem em lobisomens a partir de uma oração do livro de São Cipriano, que esse é muito famoso no Brasil. Sim. A gente está falando de folclore brasileiro. Então, dentro do folclore brasileiro, tem o cara que é mordido, também entra o cara que é mordido, o cara que faz a oração de São Cipriano com a roupa virada do avesso, lá, isso é bem famoso, principalmente nos catimbó da vida aí, na galera que explora essa magia feita no Brasil de forma regional, ou essa tradição do 7º filho ser o cara que vai se tornar lobisomem. Se você for pegar todas as regiões do Brasil, seja do Rio Grande do Sul até o norte do Brasil, no Amapá, lá no Monte Roraima, no Amazonas, no Acre, ou que seja no Nordeste, todo brasileiro tem algum relato de lobisomem. É impressionante a quantidade de relatos, alguns até bem espalhafatosos, mas outros, cara, que quando você vê ou a pessoa falando, realmente é uma coisa que é inexplicável, assim. Sim. Então, dentro deste universo, os vampiros, aí vai sempre ser os elitistas, né? A ralé é o lobisomem. O povo é o lobisomem. Como aquele maravilhoso filme Crepúsculo, né? Exatamente. Os vampiros são bilionários. Né? E você vai ver isso muito em toda a dinâmica dos vampiros, seja lá desde a época no primeiro Nosferatu em preto e branco, mudo, né? Até o Bela Lugosi, que é o vampiro mais famoso, né? O próprio Christopher Lee, né? Que é um famoso Sauron, né, cara? Sim. Saruman, ele fez por vários filmes do Conde Drácula, dentro dessa dinâmica de vampiro. Você vai ter o Vincent Price, né, cara, que é também um dos mais famosos atores a interpretar vampiro. E eu acho que o que mais a galera vai lembrar é do Conde Drácula do Bram Stoker, que é baseado do Francis Ford Coppola, que é inspirado na literatura do Bram Stoker. Sim. Que é que tem o Keanu Reeves, tem o Woody Oldman, tem a Winona Ryder, tem, tipo assim, cara, que traz muito desse universo. Por isso que eu falo que é bem elitista. E o Blade, né, cara, que é o caçador de vampiro. Blade foi acho que o primeiro filme que eu vi de vampiro. Sim, e pensa você que o Blade era um personagem da Marvel, que entrou na história dos quadrinhos do Aranha, pra lutar contra o Conde Drácula, né? Então... Que viagem, né? Que era uma coisa assim. E dentro do universo também tinha os lobisomens, né, cara? Dentro do universo fantástico, o lobisomem e o vampiro sempre tiveram um destaque muito mais do que qualquer outro ser, seja a múmia, pra mim, seja o filme que eu mais gosto desse é o Anjos da Noite. Ah, sim, Wonderwood, que é o Anjos da Noite, que por sinal a Selena é uma personagem, né? A atriz ela entrega uma personagem brutal. Lembra assim. que ela fez o Van Helsing? Sim. Então, esses dois papéis dela é animal. Cara, o lobisomem do Van Helsing pra mim é um dos melhores. Eu mostrei pra André esses dias, muito bom. É um dos melhores, né? E o próprio filme Van Helsing, ele bebe de uma fonte muito legal que é dos irmãos Grimm. Sim, né? Legal. Essa estética vitoriana, essa coisa meio ordem mística que vai caçar esses seres, aí vai caça o Jekyll e Hyde. Aí a igreja que tá financiando, mas o cara é meio anti-herói, assim. Bem dessa pegada. Ficou bem pop, assim, né? Exatamente.
bebe muito de uma... Então a gente que é cristão, assim, quando você vai ver essas coisas, tem que tomar um certo cuidado, porque ela vai beber muito na fonte da sensualidade. Né? Tem que prestar um certo... As vampiras. As vampiras, principalmente, né, cara? E Drácula. por sinal, falando, né, cara, Mônica Bellucci fazendo o papel de uma das esposas Do Drácula. do Drácula, né, cara? Uma cena assim, eu não aconselho assistir, né? Vamos olhar a partir desse ponto de vista. No outro, você vai ter sempre os filmes de lobisomem, que são outra estética de filme completamente diferente, né? E o lobisomem sempre tratado na questão da meia-noite, da lua cheia. Ele é sempre como uma maldição e o vampiro é como se fosse uma meio bênção, assim. É exatamente isso. E aí, cara, você tem um filme muito famoso, que foi um dos primeiros filmes que me marcou a adolescência, cara, que foi o Lobisomem Americano em Londres. Que são os caras caminhando lá numa região de Londres e eles são atacar da Inglaterra, o cara é atacado, depois o cara volta para os Estados Unidos, né, cara, e é um negócio assim, cara, que ficou marcado. Aquela transformação é considerada até hoje, do Lobisomem Americano em Londres, essa transformação é considerada uma das melhores do cinema. A forma como ela foi produzida naquele período, né, cara, com recurso de não existia nada, né? É filme de baixo orçamento e ficou... De baixo orçamento e ficou uma das melhores transformações até hoje, né, cara? Tipo, Como que eles fizeram isso? Como que eles fizeram, né, cara? O nome da produtora é Licantropia, né, cara? Que é o... Eu não sei, né, cara? Eu tenho lá minhas reservas, né? Fez só um filme e depois o ator nunca mais conseguiu fazer nada, assim, né, cara? Ficou meio marcado com relação a isso, né? Nossa, já terminou desse filme? Sim, sim. Quer um filme ruim de lobisomem? Eu só assisti porque era o Martin McFly. Mas aquele Teen Wolf... Nossa, qual que é o nome? Qual que é o nome brasileiro? O Garoto do Futuro, só porque ele era do De Volta pro Futuro. Exatamente. Que palhaçada de filme é esse? Não, era horrível. O cara se transforma... Aí depois ele vai usar os poderes lobisomem pra jogar basquete. Meu Deus. É coisa de adolescente, cara. Eram os filmes que se produziam nos anos 80. Se querem perder tempo, vai assistir. Eu tenho Não, e o cara dançando em cima da van, né, cara? Nossa. Tocando. Por que a gente lembra dessas coisas, mas na hora de fazer um negócio importante, mas responder uma questão na prova, a gente esquece? Não, mas é que entra na mente de maneira diferente. Então, se você pensa assim, cara, vamos lá. Primeiro, o Pé Grande. O Pé Grande, o Bigfoot, os avistamentos começaram no Canadá e se tornaram para as florestas americanas. Então, tipo assim, cara, pensa um negócio que todo ano volta. Sempre você vai ter um avistamento, uma foto, uma ideia. Cara, e hoje mesmo... Nos Estados Unidos é bem forte, né? É muito forte a cultura do Pé Grande, mas forte mesmo, né, cara? Tipo, vai pra National Geographic, vai pra Super Interessante. E tem pegada, tem pegada, foto. tem pelo que vai para análise, não é pelo de lobo, não é pelo de urso, não sabe identificar a natureza do pelo, é pegada, é foto, é vídeo, é um ser passando do lado da árvore que todo mundo fala que é altura, Tem uma foto famosa que é ele andando no escarpado de pedra, saindo, que segundo a tradição, aí é uma questão de análise fotográfica, né? Que todo mundo achava que era fake, eles contrataram uma empresa para fazer para colocar as medidas, e os caras falaram, cara, não existe roupa nenhuma que consiga estar tão ajustado ao corpo. Tipo assim, eles fizeram medidas de musculatura, refizeram o movimento do quadril do corpo, então eu falei, cara, é impossível isso aqui ser uma roupa revestindo alguém. Depois a gente lembra o nome da foto, pesquisa e a Andressa coloca na edição. É difícil ver essa tipo assim, a foto que pode dizer assim, cara, se tem uma foto que pode dizer que tem um background, é essa. Porque pelas análises ortopédicas, anatômicas, assim, cara, não tem como alguém ter vestido aquilo. Porque é muito, vamos colocar assim, quando você veste uma roupa, por mais perfeita que ela seja, ela não vai acompanhar o movimento Fica meio bonecão, Fica meio boneco. Aquilo não, cara. É o corpo de um ser que tá bípede, né, em pé. Que caminha sobre as duas patas, né? Aí depois, cara, esse é um dos, e uma cultura se desenvolveu a partir da cultura do Pé Grande, uma cultura de pesquisa, uma cultura de investimento, museu do Pé Grande. Isso afeta diretamente a cultura pop, porque se a gente for assistir How I Met Your Mother, o Marshall, ele acredita piamente que existe o Pé Grande.
E ele fala isso várias vezes na série. Exatamente. Aí você vai ter, na sequência, né, cara, você vai ter o mais famoso da Europa, é o Monstro do Lago Ness. E esse daí senta que vai ter história boa desse daí. Segundo reza a lenda, segundo a tradição, senta que lá vem história, e segundo reza a lenda... Quem gosta de rock também, né? Este monstro foi liberado pelo ilustríssimo Aleister Crowley num encantamento, num trabalho de magia para liberar a prostituta da Babilônia, cara. Era Babylon ritual da Babilônia, que literalmente era para fazer isso. Uhum. Dizem que ele e as pessoas que estavam com ele não conseguiram banir o que eles liberaram. E quando eles não conseguiram banir, essa criatura foi pro lago e virou o que eles chamaram de Monstro do Lago Ness. Esse castelo que tem, essa mansão com formato de castelo, ela se tornou uma referência para o universo da magia europeia. Né? E aí, várias pessoas compraram essa mansão. Né? Um deles é o próprio guitarrista chamado Jimmy Page do Led Zeppelin. Ele foi para lá e, segundo reza, ele se perdeu nessa aí, né? Mas dizem que o ser que saiu desse encantamento é exatamente o que mora no lago, que é o Monstro do Lago Ness. Os avistamentos, eles são pontuais, né? As imagens, já se sabe que as primeiras eram fakes, né? Já se tem exata versão disso. Mas existem sombras na água, que são as mais assertivas, que as dimensões, cara, tipo assim, não pode ser uma pessoa. Mas segundo os últimos trabalhos de pesquisa de 2016, 2018, 2000 até agora, pós-pandemia, que fizeram monitoramento por sonar, eles não encontram nada, né, cara? Sim. Mas, como diz, né, cara, pode ser um período que o monstro aparece, porque todo ano há os avistamentos, há filmagens. Não é que ele aparece só numa lua específica. Exatamente, né? Com um juramento, né, cara, de astros e estrelas, e ele apareça, né? E em vários, né, cara, lugares do mundo você vai ter esse ser, né? Essa ideia, né, desse personagem que aparece nas florestas, nos mares, nos lagos e por aí vai. Um que se tornou foco de pesquisa da criptozoologia muito recente é o chupacabra. O que é o chupacabra? O chupacabra, ele ganha esse nome porque ele está mais focado na América Central, né? Ele começou a ser... alguns animais das fazendas começaram a aparecer marcados com três locais de perfuração e todo o sangue drenado. E alguns, além de todo o sangue ter sido drenado, eles não tinham o fígado ou algum órgão interno que foi removido de maneira completamente cirúrgica. Mas o ponto central é o fato das 3 pontos, como se fosse um bicho, como se tivesse 3 garras presas, e essas presas e sugasse todo o sangue dos animais. E alguns avistamentos de seres que nessas regiões. Então, o chupacabra ganha essa característica muito forte, principalmente no Brasil. Ele ganha esse nome, né, a partir daí, né, dessa percepção, e esse nome se torna referência para o mundo inteiro. Peru, Chile, Equador, Guatemala, Nicarágua, então todos esses países da América Central têm alguma experiência. Brasil, com essas situações dos animais aparecerem com as mesmas perfurações e sem sangue. Mas também... É que eu não vivi essa época, mas teve uma época no Brasil que o jornal era só isso, né? Teve uma época no Brasil que o Brasil se tornou referência pelo ET de Varginha e pelo chupacabra, que saíram praticamente no mesmo período. Daí a Rede Globo, no Fantástico, fez programas inteiros. Não, o Fantástico E todo mundo assistiu o Fantástico. É lógico, né, cara? Todo mundo assistiu. Mas aí também foi, né, cara, pro History, pro Discovery. Então todos os canais da TV fechada que eram voltados para a parte de pesquisa começaram a fazer grandes pesquisas também em cima desses nomes. Tanto que a History hoje vive disso, né? Sim. Vive de alienígena e desses mistérios. Eu gostava né, do auge deles, que era Trato Feito, e os carros lá. Então, cara, eu gostava do Desafio sobre Fogo. Muito bom. Muito bom. Todos
Os derivados que vieram, Desafio sobre Fogo, eu sempre gostei. Até um de charcuteria que tinha, cara, que fazia corte do animal, o corte do animal e amarração, e a produção de carne mesmo, né, cara? Desidratada. Processada, né? Processada nesse processo. O meu favorito era o Meat Busters. Sim. Aí eu sabia que eu era nerd de verdade, porque eu gostava daquelas coisas. E aí, cara, a gente também tinha muito disso, mas aí, numa reformulação do canal, o canal se voltou totalmente para esse ambiente de mistério. Não só esses mistérios da criptozoologia, como os mistérios ufológicos e também mistérios da ciência, né? Porque, querendo ou não, essas três coisas caminham um pouco juntas, né? A ufologia caminha muito próximo da criptozoologia e também caminha muito próximo desses mistérios de descobrimento, esses mistérios de avistamentos e grandes coisas que acontecem na humanidade que não existe uma explicação. A tropa do chapéu alumínio anda junto, né? Ah, sempre, né, cara? Você precisa ter um pouco. E a nerdice também caminha junto ali, porque todo o universo nerd gosta de uma fantasia medieval.